Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje nós vamos discutir a nova lei anticorrupção. Para isso, nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com a doutora Ana Franco Toledo, que é membro da Comissão de Direito Comercial e Societário da 12ª subseção. Ana, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Ana, o que há de diferente entre essa nova lei que tenta combater a corrupção e as anteriores? Esta lei foca especialmente as pessoas jurídicas e estabelece regras e limites para que as pessoas jurídicas, no trato com o poder público, evitem atos de corrupção. Então, diferente das demais leis, que punem também as pessoas físicas, né, as pessoas comuns, ela visa especificamente as pessoas jurídicas, as empresas, associações, sociedades simples, seja qual forma societária que ela adote. Inclusive as pessoas jurídicas que não são legalmente constituídas, que são pessoas jurídicas de fato, mas não de direito. Essa é a principal diferença das demais leis com relação a essa. Além disso, ela trouxe para o ordenamento jurídico a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica que, por exemplo, paga uma propina para um agente público, se ela é pega por meio dessa lei, ela é responsabilizada objetivamente. Não vai ser apurado se os dirigentes, por exemplo, da pessoa jurídica tiveram ou não intenção de praticar esse ilícito, o que é muito forte, é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Quando a gente fala em corrupção, normalmente nós estamos pensando assim, do público para o privado, né? E há a possibilidade de a gente falar em corrupção, por exemplo, entre duas empresas privadas? Olha, com certeza existe esse tipo de corrupção, com a força de uma pessoa jurídica, por exemplo, mais forte, intimidando as demais. Então, além da legislação própria aplicável a isso, né, as normas de concorrência, existem em outros países, tais como a Inglaterra, por exemplo, uma legislação semelhante a essa que pune também os atos entre as pessoas jurídicas privadas. No nosso caso, não se aplica essa regra. No nosso caso, realmente são as pessoas jurídicas em face do poder público. Ô Ana, e vamos supor, a empresa, para tentar fugir desse tipo de punição, ela pode, por exemplo, fazer uma alteração contratual ou fazer uma fusão. Essa lei prevê alguma coisa nesse sentido? Essa pergunta é interessante porque quando uma pessoa física comete um delito, é muito difícil ela se esquivar de ser encontrada, identificada. E uma pessoa jurídica é uma instituição muito maior e ela pode utilizar esses mecanismos que você falou. Por exemplo, ela ser incorporada em outra e desaparecer. Então, a legislação prevê que, mesmo quando há cisão, fusão, incorporação e alteração contratual, a legislação continua se aplicando. A diferença é o seguinte: a penalidade para a pessoa jurídica que cometeu o ilícito e foi incorporada, a sucessora dessa empresa, que é a empresa que incorporou, ela vai responder, por exemplo, com a obrigação de devolver ao erário público que ela desviou e mais a multa, que a legislação prevê que é de 0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício anterior à instauração dessa apuração administrativa. No entanto, se houve fraude ou simulação, acaso essa incorporação, por exemplo, tenha sido adotada especificamente para burlar a aplicação da lei, aí todas as penalidades previstas na lei são aplicáveis, inclusive a publicação no cadastro de pessoas que cometeram o ilícito no âmbito dessa lei e algumas outras punições que são feitas por meio judicial, que são bem graves, que é o perdimento de bens, inclusive podendo acarretar na dissolução compulsória da sociedade. Essa questão da responsabilidade objetiva, ela dá um contorno completamente diferente a essa questão, né, da corrupção. Aí eu gostaria que você explicasse para a gente o que são esses mecanismos que as empresas podem adotar, conhecidos como compliance, e mesmo o código de ética interno. Olha, esse ponto é um dos pontos mais interessantes da legislação. Muita gente discute que é mais uma lei em combate à corrupção, não é? Mas esse caso de trazer a punição da pessoa jurídica com a responsabilidade objetiva é muito importante para forçar ou incentivar as pessoas jurídicas a adotarem esses mecanismos, né? Que é o Código de Ética de Conduta e um mecanismo de compliance. Esses mecanismos
constituindo o seguinte: o Código de Ética de Conduta é a pessoa jurídica se importar em transmitir aos seus colaboradores, gestores, prepostos, qual é a conduta dessa empresa em face do poder público. Então, que exista um código de ética efetivo e de conhecimento desses colaboradores. Então, é necessário que a pessoa jurídica pense qual é a postura dela, o que ela vai adotar como valores, etc., e comunique isso e recicle isso com seus colaboradores, para que o colaborador saiba que se ele for oferecer propina, etc., ele está em desacordo com o código de ética da empresa. O sistema de compliance, por sua vez, é um mecanismo interno que as empresas constituem para que faça com que esse código de ética seja observado. Então, a empresa precisa se preocupar em criar canais de comunicação quando ocorrer um delito dessa natureza, porque você, tendo conhecimento, você pode adotar mecanismos de superá-los e de corrigi-los. A legislação prevê, inclusive, que a penalidade às empresas que possuam o código de ética e adotem esses mecanismos de compliance seja amenizada. A penalidade é amenizada quando ela tem um código de conduta e um sistema de compliance efetivos, ou seja, não adianta escrever simplesmente, ele tem que ter efetividade e o ato tem que ter sido uma situação de exceção à conduta da empresa na normalidade. Atenuada, mas não excluída a responsabilidade. Não, né? É excluída, é atenuada, por exemplo, a multa, né, que eu falei que é de 0,1% até 20%, pode ser reduzida em até 2/3. E a gente está falando assim, por exemplo, uma cartilha, cursos para os funcionários, cursos, é isso? Cartilha. Proibido pagar propina, é isso, né? Isso, cursos, cartilhas, treinamentos, reciclagem e transmitir esse valor, né, essa postura e essa nova postura de anticorrupção, porque isso é uma questão de cultura, né? E você acha que as empresas vão procurar se adaptar a essa nova realidade? Eu acredito que sim. Nós que atuamos na área societária, a gente percebe que as empresas, principalmente as mais profissionalizadas, elas já adotam algumas, principalmente no setor de mercado financeiro, as instituições financeiras já adotam isso desde as regras de lavagem de dinheiro que vem de fora, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, já tem essa adoção. E quanto mais a empresa se profissionaliza, mais ela tem a tendência a adotar. Com o advento dessa lei, eu acredito que é um incentivo a que todas adotem e pensem a esse respeito para, dessa forma, haver um cerco à corrupção também por parte do ente privado, porque a gente pensa muito na corrupção do governante, não é? Do setor público, mas a gente nunca pensa no corruptor, que é a instituição privada, normalmente. Essa lei traz algumas disposições a respeito de processo administrativo, né? A respeito de instauração, por exemplo. Você pode explicar para a gente isso? Claro, a legislação, ela visa a apuração e punição das empresas, primeiramente no âmbito administrativo. A legislação estabelece que a entidade que tem a maior hierarquia dentro de cada uma das esferas do poder, né, o legislativo, o judiciário, executivo, essa entidade é que vai ser a autoridade instauradora. Por exemplo, a lei já especifica que é a Corregedoria Geral da União que apurará os ilícitos cometidos na esfera executiva federal, bem como se o ilícito for cometido em face de uma autoridade estrangeira. Então, é essa entidade instauradora do processo. Farão parte desse processo também 2 servidores da entidade que sofreu ilícito, servidores estáveis. Será então constituída essa comissão. Eles têm 180 dias para apurar o que aconteceu. Se aconteceu realmente o ilícito e for comprovado, eles podem instaurar um processo judicial para responsabilização judicial da pessoa jurídica e mesmo encaminhar ao Ministério Público e às outras entidades para aplicação das demais leis no país, o Código Penal, a lei de colarinho branco, dependendo do crime que aconteceu também. No seu entendimento, essa lei vai trazer uma contribuição para tentar diminuir a cultura de corrupção no nosso país? No meu entendimento vai. Eu acho que é uma postura otimista. Seria muito bom não precisarmos desse tipo de lei, pois a gente tem o Código Penal, as pessoas sabem o que é correto e o que não é. No entanto, uma legislação nesse sentido traz um reforço para que as pessoas jurídicas que
podem ser os agentes corruptores ou podem mesmo sofrer a corrupção, porque é muito comum o empresário ser obrigado a pagar alguma coisa, porque senão ele não consegue o que ele precisa, ou mesmo ser ameaçado. Tem gente que é ameaçado de morte e etc, né? Então é um incentivo para a pessoa pensar nessa cultura de corrupção que nós temos no país, né? Que a gente percebe que tem investigações, todos ficamos indignados, mas a gente nunca pensa no nosso papel na corrupção, né? De não corromper, de delatar, de informar, porque se você corta essa possibilidade de corromper alguém, inclusive dessa forma objetiva, a empresa responde, a responsabilidade objetiva, não interessa se o dono sabia ou não. Então eu acredito que o dono vai ficar mais preocupado em treinar seus colaboradores e, ao mesmo tempo, não conseguindo o atalho que se conseguia, a esperança que eles vão para os órgãos competentes para exigir do poder público a prestação que é necessária para que a empresa possa funcionar. Essa lei ela tem um mérito, que eu acho que quando a gente fala em corrupção, a gente sempre pensa no agente público. E essa lei vem chamar a nossa atenção de que não é possível a corrupção sem a participação do agente privado, não é isso que você entende? Eu entendo da mesma forma que você. Eu entendo que a legislação está chamando a responsabilidade ao corruptor privado e mais pessoa jurídica. Não é uma pessoa, um indivíduo que vai, é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, então, tem que ter por valor propiciar um ambiente de transparência e de diminuição e combate à corrupção. Eu acho que é isso que essa legislação contribui. Existe uma certa dúvida em relação à punição penal. Essa lei ela não prevê exatamente a punição penal de pessoas jurídicas, né? Não, essa lei ela traz punições no âmbito civil e administrativo para as pessoas jurídicas. A punição das pessoas que perpetraram crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, descaminho, elas são previstas no Código Penal e são aplicadas aos indivíduos. Essa legislação ela pune as empresas no âmbito civil e administrativo, que é a pena, a publicação do nome dela num cadastro de empresas que descumpriram a legislação, mas isso não impede a apuração de responsabilidade dos indivíduos que agiram em nome dessa pessoa jurídica para cometer o ilícito. Essa responsabilidade objetiva, ela implica, não adianta o dono da empresa falar que foi o empregado, que foi um terceiro, né? Não adianta. Não adianta dizer que a empresa não teve intenção, que a direção da empresa não teve intenção. Ela é objetiva. Então, vai ser aplicada a multa, a empresa vai ter seus dados publicados num cadastro de empresas que não cumpriram essa legislação. Conforme for a apuração administrativa, ela pode sofrer uma apuração de responsabilidade judicial com penas graves como perdimento, devolução do dinheiro e até mesmo dissolução compulsória da sociedade. Doutora Ana, queria agradecer demais a sua presença aqui, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, conte sempre conosco. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, no segundo bloco a gente continua com esse tema, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar conversando sobre a nova lei anticorrupção. Agora está aqui com a gente o Dr. Uirá Costa Cabral, que também é membro da Comissão de Direito Comercial e Societário da 12ª. Uirá, obrigado pela presença. Obrigado, Eduardo. Uirá, como você definiria essa nova lei anticorrupção aí dentro do arcabouço jurídico brasileiro? Olha, me parece que a questão principal da lei foi atacar a figura do corruptor, né? Havia, historicamente no Brasil, uma legislação que tratava a corrupção mais do âmbito do poder público e do agente público, né? Então, me parece que a novidade dessa lei é justamente focar a corrupção na figura do corruptor, não somente a pessoa física, né? O corruptor, o que passa o dinheiro, o que pratica o ato especificamente, mas também as pessoas que se beneficiam desse ato lesivo contra o patrimônio público, que normalmente são empresas, pessoas jurídicas, o grupo de pessoas, enfim. Como essa lei ela vai se encaixar aí dentro desse corpo lesivo, por exemplo? Ela vai ter alguma relação com a lei de improbidade administrativa, por exemplo?
Eu faço uma analogia, vamos dizer, não muito técnica. Me parece que ela é o anverso da lei de improbidade administrativa, né? Enquanto a lei de improbidade administrativa trata mais, embora regulamente também, opuna também o particular, ela visa coibir mais o ato do agente público, né? A lei anticorrupção muda a história, né? Vamos dizer, ela se aplica ao corruptor, ao agente privado, né? ou à empresa, a pessoa jurídica privada, particular, que pratica esse ato. Então, elas têm, vamos dizer, naturezas semelhantes, mas se aplicam a agentes diferentes. Agentes né? diferentes. E você acha que havia mesmo um vácuo nesse sentido de atingir o corruptor? A lei de improbidade, ela tinha lá uma pequena disposição a respeito, né? Sim, tem. A empresa que eventualmente se beneficiava do ato era obrigado a reparar o dano, né? Mas havia uma lacuna legislativa a esse respeito, né? E eu acho que é mais da cultura brasileira de sempre encarar a corrupção, como a doutora Ana disse muito bem mais cedo, sempre do ponto de vista do agente público. Essa lei fecha o cerco, né, Ira? Me parece que sim, me parece que, eu gosto sempre de falar isso, você tem leis como a lei de licitação, que abre muito espaço para a corrupção no Brasil, né? E você não possuía mecanismos legislativos adequados para punir quem justamente se beneficiava dessa prática, dessa conduta. Me parece que a lei veio justamente para fechar o cerco, vamos dizer assim, inclusive com punições pesadas. Tem mais, num primeiro momento, assim, a gente não sabe como é que a lei vai ser aplicada, não há jurisprudência ainda sobre o tema, e grande parte dela ainda carece de futuras regulamentações. Mas me parece que o maior vantagem dela, num primeiro momento, é educativo, né, de as empresas se prepararem para essa nova situação, do que propriamente de já sair punindo eventuais corruptores. Nós conversamos muito no primeiro bloco, doutora Ana, a questão da responsabilidade objetiva, né? Explica para a gente, assim, vamos tentar esmiuçar um pouco esse tema, assim, como a gente entende a responsabilidade objetiva? Havia poucos casos, não vou dizer isso, na verdade, há muitos casos de responsabilidade objetiva a entes particulares, privados no Brasil, né? O Código do Consumidor, o Código Civil traz isso mesmo, transporte, enfim, vários casos, né? O que me parece que a responsabilidade objetiva traz de interessante nesse caso da lei anticorrupção é justamente mudar um padrão que vigia até o presente momento, que era aquele de punir sempre uma pessoa específica, seja um dirigente, um administrador da empresa, né, por eventuais atos lesivos à administração pública. Nesse caso, a lei independe de alguma intenção, independe do dolo, de culpa, né, de culpabilidade, e até mesmo de intenção deliberada da empresa em praticar o ato. Vamos dizer que a empresa tem algum preposto, algum agente que age em seu nome, né, ou mesmo de um terceiro, de uma empresa que não tem nada a ver com a sua, com a qual você se relaciona e eventualmente se beneficia de alguns negócios que essa empresa realize. Inclusive, nesse caso, essa empresa, pela lei anticorrupção, pode vir a ser punida. Então, acho que o característico aí da responsabilidade objetiva nessa lei é justamente o fato de que ela independe da intenção deliberada da empresa em praticar o ato ou se beneficiar dele. E como será a punição do administrador nesse caso, Ira? Do administrador continua sendo uma responsabilidade subjetiva, vamos dizer. É preciso comprovar a culpa dele ou o dolo em lesar a administração pública, né? Mas uma vez que ele atua com esse intuito, a empresa a qual ele representa ou a quem o ato dele beneficia já vai ser responsabilizada diretamente, né? Não se discute mais se ela tinha a intenção de praticar esse ato ou não. E qual tipo de prática e ato lesivo nós estamos falando aqui? Bom, na verdade, essa é uma novidade que não é bem uma novidade, né? Porque os atos tipificados nessa lei, na verdade, já estavam previstos em outras leis em vigência no país. Defesa da concorrência, o próprio Código Penal, enfim, outras legislações que já tinham, lei de licitações,
de improbidade administrativa. Essas condutas típicas não trouxeram novidade. Inclusive, há uma questão, vamos fazer um parênteses, provavelmente vai ser objeto de muita discussão judicial em relação a que lei se aplicar se verificado tal ou qual conduta de uma pessoa jurídica. Você acha que pode haver um conflito de lei? Não tenho dúvida nenhuma. Há casos em que a conduta tipificada é exatamente a mesma, em diferentes legislações, com diferentes punições, entendeu? Então, me parece que vai haver uma dúvida do poder público ao examinar essa conduta de qual legislação, qual procedimento adotar e qual punição aplicar à pessoa jurídica. Inclusive, há alguns doutrinadores falando em eventual bis in idem, né? Possibilidade, exatamente, uma duplicidade de punições, até porque a lei anticorrupção trouxe, por um lado, ela é benéfica, me parece, para alterar a cultura de quem contrata com o poder público, de quem tem relações com o poder público, mas me parece que propositalmente as condutas os tipos são muito abertos, entendeu? Vai deixar muito ao poder discricionário do poder público, eventualmente lesado, em julgar isso. E isso não me parece, vamos dizer, a melhor técnica nesse caso, principalmente porque tem essa repetição de tipos, né? E você falou que algumas disposições dependem de regulamentação. Você pode exemplificar para a gente? Sim, por exemplo, essa questão do procedimento administrativo, de como vai ser aceito para a aplicação de eventual punição, os acordos de leniência do poder público com as entidades, tudo isso ainda carece de regulamentação. E tem que ser, essa regulamentação vem por decreto, não é isso? Vem por decreto. E há algum sinal de que esse decreto vai sair? Olha, parece que existem comissões, já estão estudando isso aí. Me parece que o município de São Paulo já publicou o decreto, estabelecendo, seguindo um padrão do que está na lei já para o poder público em âmbito federal, que é da Controladoria Geral da União, participar da apuração e tudo mais. Quer dizer, já tem estabelecendo a competência para instaurar, julgar e eventualmente aplicar as punições em âmbito administrativo. Porque essa regulamentação é fundamental para a aplicação efetiva da lei, não é isso? Sim, me parece que sem a regulamentação não dá nem para se falar na aplicação dela no momento, embora ela já esteja em vigor, né? Então, sem a regulamentação, nós não sabemos ainda também como o poder público vai encarar essa questão da duplicidade de regras, ou mesmo do tipo de punição a aplicar à empresa, caso ela seja enquadrada nessa lei ou em qualquer outra lei. Me parece que a regulamentação é essencial para que o procedimento administrativo flua da forma como a lei prevê. Entendeu? E quais são as penalidades previstas? Olha, você tem dois tipos aí, né? Você tem as penalidades de âmbito administrativo, que o próprio ente lesado pode aplicar, e as penalidades em âmbito judicial, né? Em âmbito administrativo, me parece que a multa é a principal delas, até porque é uma multa realmente pesada, né? E uma espécie de, vamos dizer assim, um carimbo de má-fé na contratação com o poder público, que também, pela publicação, eventualmente... Essa empresa vai ficar proibida de contratar futuramente. Exatamente, tem isso também, mas mesmo sem que seja aplicada essa punição, a lei prevê que haja uma publicação que desagrave a empresa em canais de imprensa, enfim, de grande circulação, de âmbito nacional, dependendo da gravidade dessa punição. Mas me parece que a principal de todas é a multa. A multa e a eventual reparação integral do dano. Tudo isso pode ser feito ainda em âmbito administrativo. Ah, tá. Mesmo a reparação do dano em âmbito administrativo. Mesmo a reparação do dano, né? E tem um detalhe interessante. Uma vez que seja concluída essa apuração e repassado aos órgãos que vão demandar judicialmente, especificamente o Ministério Público, ou especialmente o Ministério Público, o Ministério Público pode exigir, em âmbito judicial, punições que não foram aplicadas administrativamente, seja por omissão, seja por falta de elementos
para punir. Então, ele pode também pedir a aplicação de multa, eventualmente os desagravos e tudo mais, ainda a proibição de contratação com o poder público e também a reparação integral do dano, tudo em âmbito judicial. Já no âmbito judicial, acho que a mais importante aí, fora o que a doutora Ana já comentou no blog anterior, para mim é muito pesada essa questão da extinção da pessoa jurídica, né? Eu até brinco que não tem pena de morte no Brasil, agora tem. Tudo bem que não é da pessoa natural, né, da pessoa física, mas é da pessoa jurídica. Explica pra gente essa questão aí da extinção da pessoa jurídica. O que a lei traz sobre isso? A lei não especifica, né? Me parece que, se não me engano, o artigo 16º da lei prevê o perdimento de bens, a suspensão parcial das atividades da empresa e, num terceiro momento, que parece ser a mais grave, vamos colocar assim, a extinção da empresa, né? Então, basicamente, ela mata a empresa, evita que ela continue funcionando, seja da forma em que ela contratava com o poder público, seja com os particulares, enfim, tocando a empresa como ela existia até então, né? A lei não especifica e, na verdade, a gente não tem critérios para avaliar como essa lei vai ser aplicada na prática, né? Mas me parece que, se não for uma situação muito específica e muito bem fundamentada, me parece que vai ser raro que isso aconteça no Brasil. Essa é a minha visão, vamos dizer assim, particular, né? Me parece uma pena muito grave. Essa grave figura da dissolução compulsória da empresa, eu acredito, né, o Iraque, vai ser em caso de reincidências e muitas reincidências, né? Eu aproveito para te perguntar, a lei traz critérios de punição, atenuantes, como é que está isso na legislação? Está bem previsto na legislação que critérios o ente público vai adotar ao averiguar e eventualmente punir essas condutas lesivas ao patrimônio público, né? Inclusive ainda em âmbito administrativo, né? Embora os mesmos critérios possam ser utilizados e serão utilizados em âmbito judicial. Alguns são claros, né? A gravidade da conduta, a extensão da participação de um agente público ou não, a qualidade ou a grandiosidade do dano causado ao patrimônio público. Mas eu acho que o mais interessante desses critérios aí não são aqueles que vão definir a punição, mas aqueles que vão atenuar a punição. São as atenuantes previstas, se não me engano, no artigo 7º da lei, que são o eventual acordo de leniência que o poder público vai fazer com essa empresa, que colaborar nas investigações, né? Tem que ser, como a doutora Ana já explicou, uma colaboração efetiva e a existência dentro dessa empresa de mecanismos de apuração das condutas de seus agentes, né? Que é o que já foi abordado aqui, que é o chamado compliance, né? É a conformidade da atuação da empresa com as regras previstas na legislação. Me parece que essas atenuantes são as características mais importantes aí do momento de atribuir uma punição à empresa corruptora. Rapidamente, para a gente encerrar o nosso programa, você também tem uma visão otimista dessa lei? Tenho sim. Me parece que vão haver diversos problemas na aplicação dela, mas me parece que a questão da mudança de cultura da empresa, né, não só do particular, mas da empresa que contrata com o poder público, vai ser essencial até mesmo para a sobrevivência dela. Verá, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Eduardo, eu que agradeço. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.